Pessoal, boa tarde. Agradecer aqui a Ana, né, pela oportunidade, a Alexandra, pelo trabalho que ela faz na CD, o Dante, nosso amigo aqui já de longa data também, que vai dar continuidade, né? Meu tema, sustentabilidade financeira e melhoria na performance de resultado, tem um grande desafio da gente falar nisso em 20 minutos, né? É um tema extremamente complexo, então eu vou ter que, na apresentação, focar um pouquinho em algumas alternativas. É impossível de falar em todas, né? Então eu vou iniciar, nos 18 minutos que eu tenho, falando um minutinho de contextualização para a gente entender como que esse mundo aí da sustentabilidade, né, ele está hoje muito presente nas instituições hospitalares. E depois eu passo sim a fazer, como eu disse, trazer aqui algumas alternativas, alguns insights que podem nos ajudar, que podem ajudar vocês, para que vocês possam sair daqui talvez com, sabe, olha, o que ele falou faz sentido, o que ele falou eu vou talvez utilizar lá no meu hospital, lá na minha instituição. Então a perspectiva é essa, a gente deixar aqui mais interrogação do que respostas, né? Então, rapidamente aqui, minha apresentação, Marcelo, meu e-mail, meu telefone, LinkedIn, desde já à disposição de vocês. Trabalho na Planisa, a consultoria da cidade de São Paulo, 35 anos. Há 35 anos fazendo gestão de custos, gestão de resultado. Então, um pouquinho dessa experiência a gente compartilha aqui com vocês. O primeiro contexto é colocar um pouquinho essas incertezas, né? Então, nós vivemos num mundo cada vez mais imprevisível, cada vez mais complexo, que é o chamado mundo VUCA, do pós-Guerra Fria, para o mundo agora, no período pós-pandemia, no mundo BANI, um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, isso nos leva cada vez mais a estratégias mais rápidas, estratégias mais ágeis, informações mais precisas, informações que exigem que a gente tome decisões também mais rápidas. Sempre tendo como pano de fundo esse contexto das incertezas, que é uma realidade hoje no Brasil e no mundo. Então esse é um primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. O segundo ponto é a dimensão do Brasil. Então o que eu falo aqui talvez faça muito sentido para a região sul do país, faça menos sentido para a região nordeste, faça mais sentido para o hospital filantrópico, faça menos sentido para o hospital privado, mas esse é o nosso Brasil, né? Uma Europa aqui, como a gente coloca aqui no mapa, cabe todinho no Brasil e ainda sobra espaço. Então, obviamente, os desafios para um país como o Brasil, com essas dimensões, não são pequenos. E as dimensões que a gente tem, as características que a gente tem dos hospitais e suas realidades são completamente diferentes. Um hospital na cidade de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte, é diferente de um hospital que está no interior de São Paulo. Às vezes sendo privado, às vezes sendo filantrópico, privado também, mas sem fins lucrativos. Uma organização social, um hospital de administração direta. Então, observem aqui nesse segundo slide, o objetivo é, para cada um desses perfis, sustentabilidade pode ter significados um pouco diferentes, né? Então, esse é o segundo contexto dentro de 3 que eu gostaria de colocar para vocês. E o terceiro contexto, não vamos ter tempo aqui para trazer toda a dimensão disso, mas é aquilo que todos nós já sabemos do momento de extrema dificuldade que a saúde suplementar enfrenta, né? Da escassez de novas receitas, a dificuldade de financiamento, a sinistralidade por parte das operadoras superando inclusive os seus limites, e portanto, para concluir aqui, diante do tempo que a gente tem, que a realidade que nós temos é que nenhum dinheiro novo será injetado no sistema, seja no sistema público, seja no sistema privado. Até aqui, nenhuma grande novidade. Mas aqui para mostrar para vocês, então, um mundo
volátil, um mundo incerto, um mundo cada vez mais complexo, associado a uma dimensão de um país com realidades diferentes e a um sistema econômico aqui de financiamento de operadoras, para prestadores, sistema público com extrema complexidade e dificuldade. Tudo isso para a gente entender, então, como que nós podemos tratar esse cenário. De um olhar para dentro, onde eu vou precisar cada vez mais trabalhar com eficiência, não tem outra alternativa, que é a que eu vou mostrar aqui. De um olhar para fora, para que a gente possa buscar estratégias, para que a gente possa buscar no cenário onde nós estamos instalando, independente se eu estou no sul, no norte, no nordeste, enfim, eu tenho que buscar estratégias onde eu passe a encontrar aquilo que nós estamos procurando destacar hoje, que é a sustentabilidade financeira. E para isso eu trago aqui destaque uma frase, que tem quase 2000 anos já, que retrata sobre a minha experiência um pouco daquilo que a gente quer demonstrar aqui hoje também, que é a nossa capacidade de enxergar o mundo de uma forma diferente. A capacidade difícil, complexa, da gente desaprender para procurar aprender modelos diferentes, para que a gente possa se arriscar mais, para que a gente possa, dentro desse cenário complexo, competitivo, de poucos recursos, talvez aí trazer alguma luz, navegar por oceanos que a gente nunca navegou. Então é impossível um homem aprender o que ele acha que já sabe. E para isso é sempre oportuno a gente discutir a nossa capacidade de aprender e buscar aquilo que eu vou trazer aqui para vocês, que é fazer um exercício contínuo dentro das nossas organizações, buscando novos negócios, discutindo na nossa pauta a oportunidade de novos negócios, numa perspectiva de buscar onde está o valor. Porque o que eu vejo muitas vezes nos hospitais é a gente competindo pelo mesmo, é a gente discutindo as mesmas coisas, enquanto na verdade essa discussão acaba sendo em preço, enquanto nós precisaríamos buscar alternativas junto com uma obsessão ao cliente, onde nós efetivamente, como hospital, podemos encontrar valor. Essa busca pelo valor é talvez uma das alternativas que nós temos. Uma busca pela eficiência e uma busca de encontrar oportunidades nesse cenário tão complexo, tão volátil, que todos nós enfrentamos diariamente. E colocado aqui, né, diante disso que eu estou falando, a perspectiva do final dessas vantagens competitivas, de uma estrutura mais ágil, que dê respostas mais rápidas, e para isso, no final, eu vou colocar aqui alguns comentários dentro dos minutos que eu tenho ainda para falar. Então essa é a busca, né? A busca do valor. Onde está esse valor? E aí eu vou trazer aqui, para que a gente possa fazer uma reflexão, e como eu disse desde o início, não há como a gente explorar todas essas diferenças que a gente tem na área hospitalar, dentro da área da saúde, num país com as dimensões do Brasil. Então fazer aqui algumas reflexões possíveis de como que a gente pode melhorar a performance de resultado. Então vamos lá para um primeiro passo, algo para a gente fazer a nossa primeira reflexão. A primeira questão que eu coloco aqui para vocês é a governança de dados. Há 15 anos eu falava nisso e volto, né, sempre trazendo essa perspectiva. Nós, hospitais, precisamos de uma forma definitiva ter governança de dados, ter qualidade no dado, para que eu possa gerar informação, para que aí eu possa tomar a decisão. Nós, hospitais, e eu falo isso porque a gente respira diariamente, vive em hospitais, a gente ainda tem dificuldades na coleta organizada, estruturada de dados que gere a qualidade da informação e que dê condições a você, gestor, para a tomada de decisão. Então eu preciso entender de uma forma definitiva a importância de investir em dados.
para que eu possa gerar informação cada vez mais necessária, para que eu possa entender qual é o caminho que eu tenho que seguir. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um case, uma situação que a gente vivenciou em um hospital, onde a partir da coleta organizada de dados, e aqui numa visão de custos econômica, a gente pode direcionar a instituição para que ela possa, dentro desse cenário competitivo complexo e de receita cada vez mais limitante, conseguir ainda a tal da sustentabilidade e, por que não, gerar resultados. Então a gente coloca aqui, identifique margem de contribuição, margem direta, resultado operacional. A gente tem essa informação hoje por contrato, por operadora, por especialidade, por clínica, por procedimento. A gente sabe qual é a equipe médica que gera melhor resultado. A gente sabe dentro do meu hospital quais são as especialidades que geram melhor resultado. A gente sabe hoje quais são os procedimentos que geram melhores resultados, qual é a performance desses procedimentos. A gente tem essa resposta. Então, talvez esse seja um caminho para que a gente possa direcionar a organização para aquilo que a gente está falando. Gerar valor, gerar resultado, gerar sustentabilidade, capacidade de retornar o investimento, tanto para a sociedade, ou seja, para os sócios numa instituição privada. Então aqui eu trago apenas um exemplo real para vocês de 3 procedimentos que a Planisa apurou para poder compartilhar com vocês aqui. A colistectomia, a cirurgia do quadril e fêmur e a apendicectomia. Nós temos aqui o resultado de cada uma delas, num volume de 116 colistectomia, por exemplo, um lucro operacional nesse hospital filantrópico de 1.728. A apendicectomia, por exemplo, gerou um resultado nesse mesmo hospital negativo, de menos 4.772. Eu chamo a atenção aqui para um modelo absurdamente simples, mas que às vezes a gente não consegue trazê-lo para o cenário do meu hospital, que possa orientar a organização para qual caminho eu tenho que seguir. Para onde eu vou? Qual a especialidade que eu vou investir? Eu vou investir em tudo? Vou fazer tudo? Não, talvez esse não seja a alternativa que a gente tenha que fazer. E aqui eu trago para vocês a média de permanência real desses pacientes, em média, dos 116 pacientes que fizeram cirurgia de vesícula, 2,4 dias de permanência. E trago uma média de permanência preconizada pela base de dados do DRG, que esse hospital também faz, de 1 dia. Então, observe esse quadro: lucro de 1.728, cirurgia do quadril, um lucro de 4.629, margem de contribuição, margem direta. Pena que a gente não tem tempo para discutir exatamente a importância desses indicadores, mas é uma forma muito clara de se entender como que eu tenho hoje o comportamento dos resultados daquilo que eu produzo dentro do hospital. O segundo passo aqui, como um insight, uma possibilidade, a gente começar a trabalhar dentro das nossas organizações um mix de produto, incentivar as linhas que ofereçam a melhor margem e que tem boa participação de venda ou capacidade de vendas. Nos meus 30 anos na área hospitalar, eu diria, não façam tudo. Quem faz tudo mais ou menos. É quase a gestão do pato, né? Então, a perspectiva é, o que eu faço melhor? O que me gera bons resultados? Quem é especializado faz melhor. Quem mais faz melhor. Se a gente trazer esse conceito para a visão do resultado, isso automaticamente oferece naturalmente melhores resultados. Eu me especializo e torno especialista naquilo que eu estou fazendo. Então, incentive as linhas que oferecem melhor margem. Passo 3. Precisamos, de uma forma definitiva, baseado em dados, baseado em informação, ter coragem para fazer a mudança do modelo de remuneração. Identifique, como a Planisa já fez, identifique os procedimentos cirúrgicos com baixo coeficiente de variação, e eu vou dizer o que é isso, e com alta ineficiência operacional.
no uso de leitos? Que leito é o principal componente de custo de qualquer hospital. Empacote-os, torne-os eficientes. A Diária Global tem mostrado bons resultados para os hospitais, mas se eu conseguir empacotar iniciando por procedimento cirúrgico, isso também pode oferecer, desde que eu tenha informação como essa, colocada aqui, calculando o coeficiente de variação, que é uma relação entre o desvio padrão e o custo unitário. Para isso, de novo, informação, entender onde que eu inicio esse processo. E uma vez que eu iniciei esse processo, eu passo a ter condições de ter uma conta como essa daqui. Antes eu tinha uma média de permanência de 2,4 e tinha um resultado na colestectomia de 1.728. Aí eu fiz ajustes, eu analisei o processo, eu melhorei o meu atendimento, eu mandei a permanência para 1 dia, eu passei meu resultado para 3.262. Esses números não são didáticos, são reais. É a busca da eficiência na geração de melhores resultados. Observe que na cirurgia do quadril e fêmur é a mesma coisa. Eu saí de um lucro de 4.696, foi para 688, melhorando o quê? A eficiência. Eu saí de uma média de permanência de 4 dias e caminhei para 2,9. Sendo eficiente, empacotando, escolhendo quais procedimentos vou fazer, aqueles que têm maior previsibilidade, menor desvio padrão, coeficiente de variação, baseado em informação. E até aquele que eu tinha um prejuízo de 4.772, eu diminuí esse prejuízo. Então, a importância de se buscar eficiência, a importância de se arriscar em modelos de remuneração que trazem melhores resultados, desde que eu tenha condições de fazer esse tipo de avaliação. E esse hospital aqui, só nesses 3 procedimentos, em um trimestre apenas de análise, como está lá colocado no 4º trimestre de 2022, estamos falando de uma santa casa no sul do país, um saving, uma economia de R$576 mil em apenas 3 procedimentos. E aqui eu vou avançar um pouco mais rápido em função do nosso tempo. Outra questão, outro trabalho que a Planisa fez. 2 pontos importantes a serem destacados quando a gente analisa custos de uma instituição e analisa dificuldades no equilíbrio financeiro. Um deles é a ociosidade. E a ociosidade ele é mais característico em hospital geral do que em hospital especializado. Porque eu tenho um monte de equipamento no hospital geral que eu utilizo pouco, que fica espalhado, subutilizado dentro de um hospital. Então a preocupação com a ociosidade deve ser incessante dentro de uma organização para que ela consiga equilibrar, para que ela consiga utilizar o recurso que ela coloca disponível e gere resultado. Elimine a ociosidade e desperdícios especializando-se. Busque a escassez. O que é a escassez? É um conceito americano onde você tem que buscar o diferencial, aquilo que você busca o valor, oferece o melhor preço e consegue gerar resultado, porque você sabe fazer melhor do que outros. Seja ágil na relação oferta e demanda, como alguns hospitais estão fazendo, sendo dinâmico, aumentando e diminuindo de uma forma mais variável e menos fixa, como aquilo que a gente conhece. O que mais? Na perspectiva desses hospitais que a gente trabalhou, uma das questões que sobressaíram foi a ociosidade, outra foi a questão do custo com serviço médico. Olhe esse custo com serviço médico. Ele pode estar acima do que realmente deveria e talvez você nem saiba disso. A perspectiva do honorário médico é uma questão importante para que a gente possa mudar esse modelo também para um modelo que seja remunerado por produtividade e, quem sabe, um dia por valor. Incentive aqui a governança clínica, que ainda é muito fraca dentro das nossas organizações, na grande maioria delas, quando a gente acompanha. E, por fim, aqui, diminua custos fixos, transforma em variável, busca competição junto aos outros hospitais, competição. Eu preciso ter uma engenharia clínica, cada hospital precisa ter uma engenharia clínica, cada hospital precisa ter um serviço de atendimento ao cliente. Será que eu poderia ter um serviço compartilhado entre os hospitais? Compras, enfim. Mas mantenha, e aí finalizando, porque não vai dar tempo de eu falar o resto,
Mantenha a equipe assistencial. No mundo que pede tantas mudanças, talvez a equipe que você tenha é ela que você tem que manter. Porque uma equipe assistencial, na minha experiência, ela demora anos. Né? Uma instrumentadora cirúrgica que trabalha com o seu cirurgião demora anos para entender exatamente o fluxo. Quando uma instrumentadora trabalha anos com o seu cirurgião, só dele olhar para ela, ela já sabe o que tem que fazer. Isso é um pouco na contramão daquilo que normalmente a gente fala, né? Precisamos mudar. Mas, na verdade, a equipe assistencial e aquilo que eu estou chamando, a equipe assistencial estrela, a gente precisa manter para que a gente possa ter essa especialização, diminuição de ineficiência e melhoria daquilo que a gente fala de sustentabilidade. Só para terminando aqui, esse é um hospital que nós trabalhamos rapidamente, só pedindo a paciência de vocês para mais um minuto, tá? Um minutinho. Um hospital, quanto custa, quanto deveria custar, uma diferença de 7 milhões, baseados nesses conceitos, obviamente rápidos colocados para vocês. Existe então, e é isso que esse slide quer mostrar, uma perspectiva que não é pequena de melhoria de eficiência no ambiente onde nós trabalhamos. E por fim é isso, especialização e baixo custo, hospital dia, ambientes flexíveis, olhar o negócio atual e os novos negócios. Quanto nas suas reuniões você dedica a novos negócios? Ou fica discutindo sempre as mesmas coisas nas reuniões intermináveis que a gente faz no nosso dia a dia? Então, olhar novos negócios tem que fazer parte da nossa agenda para que a gente possa, inclusive dentro das nossas organizações, fazer essas transformações. Nas nossas organizações a gente tem talento ou talento? Né? É uma reflexão. Clareza na direção e propósito. O que eu quero ser, o que eu quero fazer. Às vezes a gente não vê isso, né? Às vezes a gente sente um pouco de falta nisso. Assumir riscos. Modelo de remuneração é um deles. Agora, assumir risco com informação é mais fácil. Para isso, a gente precisa investir em informação de uma forma definitiva. Assumir riscos para inovar, para buscar o novo, explorar oportunidades, olhar o negócio atual, mas quais são os novos negócios, quanto a gente dedica em cada um deles. E, por fim, ligado, aberto, consciente da realidade. No mundo cada vez mais frágil, que um mundo cada vez mais imprevisível, nós precisamos estar atento a todas essas questões e já pedindo desculpa aí de vocês pelo tempo. É que tem muita coisa para falar, né, gente? Obrigado, pessoal. Obrigada, Marcelo. Obrigado.